Na PAN, 12 horas e 42 minutos. O meu boa tarde aos comentaristas da PAN, Felipe Bueno e Paulo Pouzonov. Felipe Bueno aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Paulo Pouzonov de forma remota em Curitiba. Senhores, Bolsonaro vem sofrendo críticas de ex-ministros em relação à sua aproximação ao Centrão. Inclusive, ele participou aqui da Jovem Pan News, deu uma entrevista falando sobre esse assunto. Antes de mostrar o que o Bolsonaro falou sobre isso, eu gostaria de saber um pouco da percepção dos senhores em relação a essa aproximação de Bolsonaro ao Centrão. Começo com você, Felipe Bueno. Muito boa tarde, William, Paulo, todo mundo que está nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Bom, não muda muito com relação àquilo que nós falávamos desde o ano passado, né? Foi uma opção de sobrevivência e uma opção de sobrevivência que é paradoxal a tudo aquilo que ele falou quando esteve em campanha e no primeiro momento em que organizou o ministério, em que começou a governar no seu primeiro ano de mandato, né? Toda aquela velha política iria por água abaixo, iria ser enterrada, iria ser varrida do Brasil. De fato, não foi, né? E hoje nós não sabemos, sinceramente, se ele está submetido ao Centrão ou se o Centrão está submetido ao governo Bolsonaro. Mas o fato é que a velha política continua vigindo no Brasil. Paulo Pouzonov. Não tem como, né, governar sem o Centrão. Eu entendo aí o argumento do Felipe, né? Hoje mais cedo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, também ressaltei isso. O problema é que o Bolsonaro ele foi eleito com esse discurso antissistema, anti-velha política, né? Antipolítica também. Mas qualquer um, né, que assumisse a presidência e que assumir a presidência, se o presidente Jair Bolsonaro não for reeleito, vai ter que lidar com o Centrão. O Centrão é uma parte fundamental do nosso sistema político, é sempre muito atacado, tem aquelas relações com a corrupção, né, com o mensalão, a gente sabe disso, tem toda essa característica fisiológica que a gente gosta de falar, né, essa palavra, tem sempre o toma lá, dá cá, está envolvendo o Centrão, mas ele também exerce um papel importante, William e Felipe, ele não deixa, né, o Brasil tender aos extremos, né? Por um lado, o Centrão impede, com o fisiologismo, com toda esse jeito velho de fazer política, impede o Brasil de ser aí um país, como se dizia antigamente, de primeiro mundo. Mas, por outro, tem muita gente que vê, e eu tendo a ver assim, o Centrão também impede que o Brasil se torne uma Venezuela ou até uma ditadura com outro tipo de viés ideológico. O Centrão funciona aí como uma espécie de fiel da balança, né, como uma espécie de poder moderador dentro do legislativo. Não sei se o Centrão é motivo, né, para a gente ficar atacando tanto assim essa velha política. O que a gente tem que fazer é cobrar dos candidatos, dos pré-candidatos, né, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, que não repitam esse discurso de que eles querem ser eleitos para combater a velha política, o sistema, porque isso a gente já viu, e o presidente Jair Bolsonaro é a prova, como se Collor, né? Collor tinha sido a prova disso lá em 89. É impossível governar sem o Centrão. E os senhores sabem que Bolsonaro ontem estava muito irritado com fake news, com toda essa especulação em relação à aproximação dele ao Centrão e outros temas. Inclusive, ele participou do programa Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan News, de uma forma exclusiva, deu essa entrevista. E a Paola Cuenca, que está em Brasília, pode até trazer mais detalhes desse bate-papo do Bolsonaro com a equipe do Pingos nos Is. O que mais incomodou o Bolsonaro e o que ele falou sobre essa aproximação com o Centrão? Pois é, sempre incomoda bastante o presidente da República, Jair Bolsonaro, essa questão dele ser questionado sobre a aproximação com os partidos de centro. Mas até porque ele acaba sendo questionado, já que no início do governo fez diversas críticas também a pessoas que integravam esses partidos. Mas, de toda forma, o presidente da República, nessa entrevista exclusiva ao Pingo nos Is, falou que já foi antes de partidos de centro, antes mesmo de virar presidente da República, estava no PSL quando foi eleito presidente da República, um partido que estava mais alinhado ao centro e que também viu essa necessidade de construir o relacionamento
com parlamentares que são desses partidos, até porque eles são a maioria no Congresso Nacional e é preciso ter essas relações para conseguir a aprovação de matérias que são de interesse do Poder Executivo. Inclusive, nessa fala ao Pingos nos Is, ele também lembrou outra participação de membros do Centrão que estão hoje em cargos do Poder Executivo. Nós separamos um trecho dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, comentando essa aproximação com o Centrão, para que vocês possam acompanhar na íntegra. O Centrão aqui são alguns partidos que somaram em torno de 300 parlamentares. Se eu tenho que aprovar uma proposta de emenda à Constituição, 308 votos, querem que eu converse com quem? Agora, você não pode generalizar, criticar o Centrão como se ali fosse deputados malvadões, né? Eu fui de partido do Centrão, eu fui do PP, fui do PTB, fui do PFL, tá? E aí nós temos que trabalhar com essas pessoas. Além disso, é importante a gente lembrar que o próprio presidente da República hoje está afiliado ao PL, Partido Liberal, um dos maiores e mais tradicionais partidos, inclusive de centro ali no Congresso Nacional. Além disso, como eu havia comentado, o presidente da República também falou a respeito dessa questão de membros de partidos de centro estarem hoje ocupando cargos no Poder Executivo Federal, como é o caso do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também da ministra responsável pela Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Bolsonaro comentou que não foram pedidos das bancadas que fizeram com que essas pessoas ocupassem os cargos, mas sim uma questão que se aliava à competência dessas pessoas para hoje estarem nessas posições no Poder Executivo Federal. Obrigado pela participação. Já já você volta com outros detalhes dos bastidores.